trabalhar com jovens, com adolescentes. E também é o relator dos retiros espirituais aqui da nossa igreja. Estava olhando agora de tarde, tinha uma turma boa ali, reunida já, preparando o retiro espiritual de carnaval. Esses dois por estão convidados, se quiserem vir aí o retiro também. Se quiserem vir, a gente não fica chateado não, viu? Dirigir os louvores e tal, no retiro. Tá bom? Mas quem quiser já participar do retiro espiritual, fica preparado, fica ligado, porque brevemente a gente vai ter notícias. Então vamos ouvir com bastante atenção a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, por meio do pastor Valdinei. Os irmãos que vão batizar-se, logo após a mensagem, logo após a oração da mensagem, eu vou retirar aqui para trás para se prepararem para o batismo. Tá bom? Nós vamos ver pelo amor. Faz o pastor chamar a ovelha de novo e bonito. O amor, isso é o amor. Irmãos, nós estamos comemorando o Dia da Bíblia. E nós vamos refletir nesta noite em torno disso, né? Nós começamos o culto com algo bem interessante, falando que os astros do céu, a terra e o mar revelam a glória de Deus, e que Jesus revela Deus. É sobre isso que vamos falar hoje, nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 13 a 32. Eu espero que quando nós leamos esse texto de novo, ele tenha crescido em nossas mentes e em nossos corações. Lucas 24, de 13 a 32. Diz assim, a palavra de Deus: nesse mesmo dia, que dia? No dia da ressurreição. Jesus ressuscitou aqui. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto falavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro, e não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não viram. Então ele lhes disse: ó nécios, e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram,
porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles, e disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Irmãos, Emaús ficava a aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. É como atravessar a ponte e quase chegar do outro lado. É a distância de Jerusalém para Emaús, e era esse o caminho que esses homens estavam. Esse episódio diz muito para nós. Eu estava lembrando, quando li o texto, de um hino que o coro jovem que eu cantava, ele dizia assim: abre meus olhos, eu quero ver Cristo, com fé vou tocá-lo, dizer que eu amo, e meus ouvidos desejam ouvi-lo. Abre meus olhos, eu quero ver Cristo. Aqueles dois homens estavam tristes porque Jesus, a esperança deles da redenção de Israel, tinha morrido. Eles estavam tristes porque eles eram tolos, Jesus falou, e eles demoravam para crer. Estavam demorando para crer. Eles tinham os recursos, eles tinham as Escrituras, eles tinham as mesmas coisas que nós temos hoje, um pouco mais incompleto o que eles tinham. Mas eles tinham o Velho Testamento, eles tinham a promessa da ressurreição, eles tinham a missão de Jesus, mas eles estavam de olhos fechados. Mas é importante saber que, embora nós tenhamos olhos fechados muitas vezes, Deus se revela, Deus se mostra e se manifesta a nós. E Deus faz isso. Importante também saber é que Deus toma a iniciativa. Muitas vezes o ser humano não está querendo conhecer a Deus, mas Deus quer conhecer você, quer conhecer o ser humano, e Ele procura a pessoa para se revelar. E Deus fez isso na história. Ele se descobriu, tomou a iniciativa e nos procurou para se revelar. É importante sabermos isso, porque um Deus que é achado pela nossa busca não é o Deus que é como Ele é. Só descobrimos Deus como Ele é quando Ele se mostra, porque é impossível nossa mente encontrar o caminho para Deus, é impossível nossa mente achar os parâmetros para entendermos como Deus é impossível a nossa mente ter categorias para descrever Deus. Deus que precisa ou pode nos encontrar e nos dar o que precisamos para conhecê-lo. E Deus fez isso. Deus, Ele tem o poder de nos fazer compreender como Ele é e quem Ele é, porque Ele já ao nos fazer, já nos fez capazes de respondermos à sua revelação. Deus nos fez capazes de ouvirmos a sua voz. Deus nos fez capazes de, na ajuda dEle, entendermos como Ele é, mas com a ajuda dEle. E Ele foi se revelando. Não se conhecer uma pessoa, todos nós sabemos como é. Nós conhecemos as pessoas por duas coisas. Nós não enxergamos o coração, nós não temos como entrar lá, mas conhecemos por duas coisas:
pelas palavras e pelos atos. Não é assim? Nós conhecemos as pessoas pelo que elas falam e como elas se comportam. E é interessante que conhecemos mais as pessoas com o tempo, porque com o tempo nós vamos vendo se o que ela fala confere com o que ela faz. O tempo passa. Vou fazer terça-feira 19 anos de casado. Isabela já me conhece um pouco, né? Aliás, interessante, estava vendo aqui no boletim que Otto faz aniversário dia 16, Ana 17. É semana de festa. Lá em casa é meio assim também. Eu faço dia 12, 13 é o de casamento, 14 é o dela. A gente imitou vocês nisso aí. Ou vice-versa. O tempo revela quem nós somos. Quem é casado sabe disso, né? Deus também fez isso. Ele construiu uma história longa para se revelar. E ele foi se revelando em atos e em palavras. Deus foi mostrando quem ele é ao falar à humanidade e ao fazer coisas na humanidade. Nós sabemos, por exemplo, que Deus criou Adão e Eva, falou com eles. Que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus fez 10 pragas no Egito, que Deus fez o dilúvio, que Deus confundiu as línguas daquele povo da Torre de Babel, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Quanta coisa Deus foi fazendo para que nós soubéssemos o caráter dele, o poder dele, os atributos dele, o que ele é capaz de fazer, o que ele quer fazer e pode. Deus fez Isaac nascer de um casal de idosos que não poderia mais ter filhos. Deus fez, criou, construiu um povo para revelar sua vontade. Deus fez desse povo nascer o seu filho unigênito. Todas ações de Deus que nos revelam quem ele é. Mas, além disso, ele foi explicando o que ele fazia. Deus foi fazendo e explicando. E ele explicava falando diretamente às pessoas. Ele falou com Adão e Eva, ele falou com Samuel, ele falou com Moisés, e ele falou com as pessoas indiretamente, porque mandava profetas entregarem a mensagem dele, e ele falava aos profetas através de sonhos, ele dava visões aos profetas, e ele foi com palavras, explicando quais eram as ações e intenções dele. Deus foi se revelando em ações e em palavras. Até aqui, ele envia Jesus. E é interessante o que Jesus é em relação à revelação. Porque Jesus é Deus que se encarna virando gente, ser humano, para viver entre nós e revelar o próprio Deus. Ele revela Deus. De forma que Deus é a união, a junção dos atos e das palavras de Deus. Irmão, isso é coisa maravilhosa, porque Deus vinha progressivamente se mostrando através de seus profetas, através de seus atos, e falando, mas à distância. De repente, ele mesmo se torna o ato e ele se torna a palavra. E é isso que Cristo é. Ele é a ação de Deus e ele é a palavra de Deus, revelando-se a nós para que possamos conhecê-lo. Se não fosse Jesus, não conheceríamos a Deus, por mais que o buscássemos. Mas uma coisa a gente tem que lembrar: como é que eu sei, você sabe, que Deus fez tudo isso e falou tudo isso? Né? Imagine que Deus tivesse que em toda geração abrir o Mar Vermelho, toda geração confundir mais algumas línguas, toda geração destruir mais alguma cidade pecaminosa, que em toda geração ele tivesse que revelar tudo de novo. Então Deus foi dando ordem para que os seus servos
registrassem a sua revelação, para que ela ficasse para os seguintes. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o registro da revelação, e ela é a própria revelação, porque ela efetivamente comunica da parte de Deus o que nós temos que saber dele. Deus é eficiente, né? Deus é eficiente. Ele se revelou por atos e palavras, e deixou sua palavra escrita com os seus atos. Por exemplo, em Jeremias 36:2 diz assim: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até ao dia de hoje. O que Deus mostrou ficou guardado para nós, e isso é testemunho, serviu de testemunho, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele podia mostrar que já estava dito antes, e que aquilo que está acontecendo veio de Deus, porque ele, da eternidade, avisou antes que ia acontecer. Olha que importância da Escritura. Ela é como alguém ir ao cartório e deixar lá. Eu quero ver os grandes profetas de hoje em dia fazerem isso, né? Eles vão acertar uma coisa ou outra, mas irem lá e dizer, olha só, eu vou deixar aqui no cartório um documento registrando tudo que vai acontecer do jeito que vai acontecer. Deus deixou. Ele deixou no cartório dele aberto para nós acessarmos, na Escritura, a profecia do que ia acontecer. Deus revelando-se e revelando sua vontade, dizendo, vai acontecer isso. Eu vou enviar meu filho. Ele vai me revelar totalmente a vocês e vai mostrar o que eu quero fazer com vocês. Quando acontecer, vocês vão ver que é verdade. A Escritura tem esse papel. Convinha, Jesus falando, que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, foi um apóstolo falando, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Jesus veio cumprindo a Escritura, e era importante que ele cumprisse. Então, a Escritura é a ação direta de Deus, porque ele providenciou que ela fosse escrita como ele queria que fosse escrita. A gente conversa com algumas pessoas, né, Renata? E elas questionam a Bíblia. A gente não ouviu uma ontem, que é aquela velha, né? Papel aceita tudo, né? E é verdade, papel aceita tudo. Mas então rasga o dinheiro, se tudo que está em papel não vale nada, rasga o dinheiro, rasga a escritura da sua casa. Né? Papel aceita tudo, então não serve de nada. Rasga a escritura da sua casa, rasga o diploma da sua faculdade, porque se está no papel não vale nada. Papel aceita tudo, até a verdade. E foi o que Deus fez. Mas, principalmente, Ele fez usando pessoas para registrarem, porque é a linguagem que nós conhecemos, a linguagem humana, né? E Ele usou a Escritura para que a sua verdade chegue até nós. Não já disse que Jesus é o auge da revelação de Deus, que Ele é o Deus encarnado, que Ele veio fazer e falar o bem. O texto que nós lemos fala isso. Esses dois discípulos de Cristo, olha o que eles disseram. Lá no versículo, vamos ver. Começar a partir do 19. As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, esse versículo mesmo, que foi profeta, poderoso em obras e... Aqui está com a Bíblia aberta. Em obras e palavras. Jesus é a ação de Deus.
Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a ação de Deus para nos salvar. E Jesus é a palavra de Deus, porque Deus, quando fala, cumpre-se. Irmãos, o que Jesus veio fazer e falar foi nos salvar, porque quando Jesus faz, tem efeito, e quando Jesus fala, acontece. Ele veio fazer a nossa salvação, construí-la na cruz, e Ele veio revelar como nós podemos ter acesso a ela, essa salvação. Jesus, Ele perguntou quais, eles disseram que Jesus era poderoso em obras e palavras. Os seus atos e palavras também ficaram registrados, porque senão Jesus ia ter que voltar a cada geração, e talvez morrer, nem que fosse simbolicamente, para que nós víssemos o que Ele fez um dia, mas Ele também ordenou que tudo ficasse escrito. Em Apocalipse 14, 13 diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Irmãos, as Escrituras, Jesus uma vez disse assim para uns homens: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não pensa que eu fugi do texto, não. Se a gente ler o texto daqui a pouco, vocês vão ver que o texto cresceu. Jesus uma vez disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras precisam andar acompanhadas do poder de Deus. Muita gente lê as Escrituras e não encontra Jesus, e não encontra nelas, nas Escrituras, a revelação de Deus, porque abrem as Escrituras sem o poder de Deus. Ambas as coisas têm que ser conhecidas. É erro não conhecer as Escrituras. Também é erro não conhecer o poder de Deus. Necessárias. Pelas Escrituras, nós conhecemos e aprendemos o que Deus pensa, o que Deus sente e o que Deus quer fazer. Pelo poder de Deus, nós experimentamos o que Deus faz. Sem o poder de Deus, a mensagem da Escritura não chega aos nossos olhos, não chega aos nossos ouvidos, não chega aos nossos corações. Sem o poder de Deus, a linguagem da Bíblia é vazia. Chegar às Escrituras sem reconhecer e sem depender do poder de Deus não resolve muita coisa. Diz Paulo aos Romanos assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu gosto da letra daquela música: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. O poder de Deus pode salvar o pecador. Jesus uma vez disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que eu estou dizendo, irmãos, é que pelas Escrituras que nós conhecemos Jesus. E quando conhecemos Jesus com fé, nós podemos ser salvos. É só isso. A Bíblia revela o poder de Jesus de salvar. Agora eu vou reler o texto. Vamos ler de novo. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido.
Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Iniciativa da revelação de Jesus. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Essa é a condição de toda pessoa sem Cristo. Não reconhecem Jesus. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nestes dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso reino nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha dito uma visão de anjos, que diziam estar ele vivo. Eu imagino Jesus aqui irado com tanta falta de fé. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Jesus começa a dizer que as Escrituras já tinham revelado a vontade de Deus e eles tinham que ter lido essas Escrituras com fé. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, pelas Escrituras, e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram. Nisto ele desapareceu de diante deles, e disseram um para o outro: porventura, não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Irmãos, a história desses dois homens começou a mudar quando eles fizeram um convite a Jesus. Qual foi o convite? Fica conosco. Quando a pessoa, diante de Jesus expondo as Escrituras, faz este convite, fica conosco, sua história começa a mudar. Só a partir disso, as Escrituras começaram a fazer diferença na vida deles. Quando eles fizeram o convite a Jesus, que primeiro se aproximou deles expondo as Escrituras. Fica conosco. A fé pode até ser pequena, mas tem que ser suficiente para você fazer este convite a Jesus. Jesus, diante do que as Escrituras estão dizendo, eu não estou entendendo muita coisa, mas eu tenho um convite a lhe fazer. Fica comigo, fica na minha vida, entra na minha casa, entra no meu lar, entra no meu coração. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu convido Jesus. Aí as coisas mudam. A Escritura diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. As Escrituras estão perto de você.
Jesus está falando a você as Escrituras, mas você precisa responder a elas com fé. Jesus se aproxima de você pela Bíblia, mas a sua resposta precisa ser de fé, com um convite simples: Jesus, fica comigo. Fica comigo. Enquanto não fizeram este convite, os olhos deles permaneceram fechados. Não tinham visto Jesus, com Bíblia e tudo. Não tinham visto Jesus. Meu amigo, sem as Escrituras e sem Jesus lhe explicando, lá no seu íntimo, você está em trevas e ainda não conhece a Cristo. Você precisa das Escrituras revelando o que Deus quer revelar, e Jesus abrindo seus olhos. E Ele vai abrir seus olhos depois do convite. Depois do convite. Quando nós partimos o pão na ceia do Senhor, nós estamos pregando que Jesus partilhou a graça dele conosco e que a sua morte na cruz foi eficaz para nos salvar. Eu penso que a ceia do Senhor tem o poder das Escrituras de revelar o que Deus fez. Mas Jesus está representando, nessa ceia que Ele faz aqui, o que ela simboliza, ensinando o que ela quer ensinar. Ele está dizendo o seguinte: quando você me convida para entrar na sua vida, eu dou a você a minha vida, o meu corpo, o meu sacrifício, e quando o meu sacrifício se torna eficaz na sua vida, os seus olhos se abrem. Foi na hora que Jesus partiu o pão com eles, depois do convite, que os olhos se abriram. Irmãos, não há meio de conhecer Deus, não há maneira outra de saber como Deus é, se não for pela graça dEle. E quando Deus põe a sua graça no nosso coração, os nossos olhos se abrem, e a graça sempre vem ao nosso coração, quando nós respondemos a ela com fé. Disse um homem sábio: a fé é a resposta humana à graça divina. Que você possa, diante da graça de Jesus revelada nas Escrituras, convidar Jesus a entrar, para que Ele possa abrir seus olhos, após dar-lhe o seu pão da vida, seu pão eterno, do sacrifício no Calvário. Pela graça sois salvos. Você não vai sentir nada. Aliás, aqui fala de um sentir, né? A gente ouviu ontem um rapaz dizendo: eu já fui à igreja, mas eu estava tentando sentir, não senti nada. Não senti nada. É porque antes de sentir, tem que conhecer objetivamente. Ouça as Escrituras. E aí a verdade faz o coração arder. Você não vai sentir o coração arder para enxergar Deus misticamente. Você vai ouvir a verdade, e a verdade faz seu coração arder. Irmãos, nós ainda somos abrasados pela palavra. Nós ainda somos uma igreja que, quando a Escritura é pregada, o nosso coração arde. Nós ainda somos uma igreja que responde à Bíblia, à revelação de Deus, com fé. Nós somos uma igreja que a palavra de Deus, quando vem ao nosso coração, ela nos muda e nos faz dar uma resposta. Por que nós estamos aqui todo domingo? O que nos traz aqui? O que nos traz aqui é uma noção de um dia do Senhor, da lei, e que nos obriga a estar aqui,
ou que nos move de manhã, é a lembrança de que hoje o Senhor ressuscitou no primeiro dia, e quando Ele ressuscitou, todos os primeiros dias da semana seguintes, Ele procurou os seus, e quando Ele achou os seus, Ele falou das Escrituras, e o coração do seu povo ardeu ouvindo as Escrituras, e queremos vir à igreja para ouvirmos as Escrituras de Jesus, e sentir nosso coração arder por Jesus. É por isso que estamos aqui. Nós ainda respondemos à palavra de Deus e ao poder dEle, como igreja. Que tipo de experiência nós estamos querendo? A Escritura que Jesus usou revela o poder dEle para muita coisa. O poder dEle para salvar, o poder dEle para nos regenerar, para nos santificar, o poder dEle de nos fazer caminhar na vontade de Deus. Se você quiser, nesta noite, você é convidado a se juntar a nós, a Igreja de Cristo, a ser mais um que convidou Jesus para entrar, que teve os olhos abertos, e que todo domingo vem aqui com os olhos bem abertos, sentindo o coração arder pelas Escrituras. Você verá o que o poder de Jesus fará, e você vai ser um de nós, né? Que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra ao pastor. Nós vamos orar. Nosso Deus, nós queremos ouvir as Escrituras diretamente de Jesus, Senhor. E queremos responder com fé, com obediência. Nós queremos ter o coração ardendo pela Tua palavra, Senhor. E queremos ter poder para anunciarmos isso aos que ainda não acharam Jesus, que ainda não o encontraram. Que nós levemos a Tua palavra escrita com o Teu poder às pessoas, e que ela seja eficaz em nossa vida, que ela nos santifique a cada dia, para que o mundo possa ver a transformação que o poder salvador de Cristo faz naquele que o recebe. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.